Quero fazer esse vídeo aqui hoje com vocês, irmãos. Vídeo que as mulheres vão gostar e realmente trará edificação para o lar. Porque eu sei que muitos casamentos hoje estão sendo desfeitos por causa da irresponsabilidade, da imaturidade e por falta também de instrução. Meus irmãos, esta palavra aqui, pessoas usam essa palavra aqui para trazer revelação, falar número de CPF, para falar RG, para fazer coisas mirabolantes dentro da igreja, sabe? Movimentos estranhos, mas a Bíblia ela está aqui para nos instruir. Por isso que muitas pessoas estão sofrendo. Ela sai daquele culto lá, diz que era o poder de Deus na terra, dentro do culto. Quando chega em casa é uma guerra. Muitos casais estão se separando, muitos filhos estão querendo ir embora das suas casas, porque não aguentam mais a convivência com seus pais. Tudo porque maus instruídos. E hoje eu queria falar a respeito da conduta do marido dentro da sua casa. Aqui no livro de Efésios, notem bem que quem escreveu esse livro foi o apóstolo Paulo, e não era um homem casado, mas ele era um homem prudente, era um homem que analisava as coisas e deixava Deus falar com ele. E isso através da humildade que ele tinha. Então ele aceitava muito fácil a instrução de Deus e repassava isso para a igreja. Talvez na igreja de Éfeso, os casais estavam tendo muita dificuldade e problema dentro das suas casas. E Paulo escreveu essa carta para eles. No capítulo 5 do livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Olha, 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo estava aqui aconselhando os homens a cuidar bem das suas mulheres. Talvez a igreja de Éfeso, ali tinha muitos homens machistas, homens rudes, homens que não cuidavam da sua casa, homens brutos, bárbaros. E Paulo estava aqui ensinando, porque as cartas que ele enviava para as igrejas, essas cartas aqui eram lidas lá no culto, para que as pessoas recebessem instrução. Hoje estão usando a Bíblia de uma maneira totalmente errada. Abrem a Bíblia, mas na verdade não pregam ela, não pregam os ensinos de Paulo, os ensinos que Jesus deixou, não ensinam nada disso. Hoje em dia nas igrejas, infelizmente, falam muito de oferta, sacrifício, voto, e na verdade a pessoa sai de lá vazia, sem instrução nenhuma. Por isso que Deus colocou no meu coração fazer esse canal e poder compartilhar o conhecimento que Ele me deu, as instruções que Ele me deu, porque essa é a função do Evangelho, trazer edificação e arrependimento, mudança de vida. Eu cheguei na caminhada cristã, ver pastores dizer que avivamento era quando a igreja estava pulando, rodando, pessoas às vezes fora de sentidos dentro da igreja, para eles era um avivamento. E quando era no dia seguinte, as pessoas estavam fazendo todas as coisas erradas de novo. E só porque naquele culto as pessoas pulavam, rodavam e falavam em língua estranha, ele dizia que era o avivamento. Irmão, sendo que o avivamento é uma mudança de vida através da instrução do Evangelho. Voltando ao assunto, vós maridos, tratai bem as vossas mulheres. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si próprio. E Cristo, Paulo chega a ensinar ao homem a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então não se engane, o marido tem que cuidar sim da sua esposa, ao ponto de entregar a vida por ela. Paulo, ele vou dar um exemplo meu aqui. Um exemplo. Acontece algo assim que vai acontecer um acidente. E pode ser que a mulher, tá o homem e a mulher, o casal dentro de um carro.
O homem, ele se coloca na área de maior risco para proteger a sua esposa. Mais ou menos isso para que vós entenda. Então, meus irmãos, o homem ele deve amar a sua esposa. E amar é o quê? Cuidar dela, tratá-la bem e também amar ao ponto de entregar a vida por ela. Se você chegar ao ponto de, um exemplo, precisar doar um rim para sua esposa, você tem que doar um rim para ela, varão. Sabia disso? Porque isso é amor ao seu cônjuge. Eu sempre costumo falar para minha esposa: cuida bem dos órgãos, bebe bastante água, senão eu não doaria um órgão para você. Mas é lógico, se minha esposa precisasse de uma doação de um órgão, eu doaria para ela. Doaria com certeza, doaria sangue, doaria um órgão, porque isso é mandamento de Deus. Você cuidar. E o homem, a Bíblia diz que ele tem que amar ao ponto de dar a vida pela sua esposa. Então cuidem bem das suas esposas. E vocês verão quão bom será a harmonia dentro do lar. E também quantos casamentos serão restaurados pela instrução do Evangelho. Deus abençoe seu casamento, a sua vida e a sua família. Em nome do Senhor Jesus.